E agora a gente indo para o segundo, que é o teste caixa preta. O que é isso, né? Se o branco a gente consegue ver, porque ele remete ao vidro, que é transparente, o caixa preta é totalmente oposto. Se uma coisa é preta, é porque é ausência de luz, ou é porque ele reflete todas as luzes, ou porque ele recebe todas as luzes. Agora eu me perdi um pouco na questão química, física aí sobre refração de luz, tá? Mas a questão é que é preto, é escuro, a gente não consegue ver. Ou seja, a gente não sabe o que tem dentro da caixa. A gente não sabe quais são os componentes. Eu sei que vai entrar uma informação e vai sair outra. Vai acontecer alguma coisa lá dentro que eu não sei o que é. Não é importante para mim conhecer, sendo que no meu teste está especificado o input e está especificado o output. E é isso que eu quero verificar. Eu ia colocar o input, colocar um output e verificar se é igual o que eu estava esperando. Tá bom? E quando a gente fala também sobre CTFL aqui, em certificações mais avançadas também vão ter outras, mas a gente vai se basear apenas na CTFL. Então, isso cai na prova, quem estiver pensando em fazer. E eu não vou falar da especificar cada um dos tipos de teste, tá? Das tipos de técnicas, mas fica a dica aí para vocês darem uma estudada, tá bom? Então a gente tem o particionamento de equivalência, onde a gente basicamente vai dividir o nosso cenário em possíveis resultados que eu posso imputar. Por exemplo, um campo que pode receber true ou false, masculino, feminino, 2 ou 3. Então a gente vai tentar colocar esses valores. A gente tem análise de valor limite. Então pode ser um valor que vai de 0 a 1000, que eu quero colocar -1 e 1001. Então eu estou testando um valor limite. Isso é um formulário, então é uma coisa visual. Estou clicando lá e estou testando. Eu dá para testar isso também, por exemplo, numa API, tá? Então você está fazendo um teste de contrato que você está usando essa técnica, tá bom? Depois a gente tem o teste da tabela de decisão. Quando a gente tem muitas opções, a gente pode usar uma tabela de decisão para fazer uma análise combinatória aí sobre as possíveis respostas que a gente vai colocar e os possíveis resultados, tá bom? A gente também tem a tabela de transição de estados, quando a gente tem... a gente pode falar, por exemplo, uma coisa está sendo processada e vai passar por vários estados, desde iniciado, em processamento, finalizado, recusado ou coisa do tipo. Você quer mapear todos os estados e como eles se comunicam, então a gente pode usar essa técnica. E também a gente tem a técnica do caso de uso, que é basicamente a gente saber qual é o caso de uso normal que você tem que funcionar, né? Como que o usuário usaria no cotidiano, na vida dele, tal funcionalidade, tá bom? Então sobre caixa branca e caixa preta é isso. Cada uma vai testar um lado aí, né? Um quer testar a parte mais interna do código, outro quer testar mais inputs e outputs. Não existe uma pior ou uma melhor, elas se complementam, assim como praticamente todos os testes e tudo que a gente tem a parte de qualidade, tá? É muito importante a gente conhecer de tudo e usar como ferramentas para a gente garantir qualidade para o nosso sistema.